E fala assim, é um texto muito conhecido. Fala assim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem mais um pedacinho, mas a gente vai ficar nessa parte aqui. Eu achei interessante passar esse vídeo, ele me chama muita atenção, porque representa a nossa vida toda vez que Deus diz não. Eu, pelo menos, fico irada. Ainda mais quando eu não entendo o propósito. Porque eu sei que Ele pode fazer, mas Ele prefere não fazer. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu o não de Deus? Não mesmo, não silêncio, não. Você sentiu no seu coração que Ele falou não para o que você pediu. Quantas vezes nós recebemos um não de Deus? Nós precisamos, nós queremos, mas Ele diz não. Problemas em casamento, financeiro, problema na família, morte. Quantas vezes? Aí você vai e ora, você não está mais aguentando, mas você ora, o seu coração, a alma sai no seu coração, aquela oração, e você fala, eu preciso, Senhor, eu preciso disso. E Ele diz para você, não. Ele fica em silêncio. Aí você pensa assim, pelo menos vou falar, nós generalizando, porque eu acho que todo mundo pensa assim, Ele não me ama mais. Será que Ele não me ouviu? Ou é o que eu muito penso, por que comigo? Se fulano já tem ou não tem, se fulano resolveu ou não resolvi, por que comigo? Talvez hoje mesmo, a gente esteja aqui triste com Deus. Talvez hoje a gente está triste porque Deus não respondeu de uma maneira que a gente queria. Talvez Ele não falou do jeito que você queria, ou a resposta à sua oração não era o que você desejava. Mas e se esse não de Deus é para te salvar? E se esse não de Deus é o que você precisa no momento? Vamos ler agora 1 João 5,14. 1 João 5,14. Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nem tudo que a gente pede está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes é a sua vontade, o seu querer não é de Deus. Porque se o não que Ele nos dá é um cuidado com a gente não sabe, a gente é muito limitado. A gente só enxerga isso aqui. E ao lermos a Bíblia, quem que tem costume de ler a Bíblia, gente? Ninguém levantou a mão. Eu também tenho. Ao lermos a Bíblia, a gente entende que esses nãos não é exclusividade nossa para essa geração agora. Esses nãos já teve vários nãos com personagens que são assim, profetas, missionários, apóstolos. E Ele diz não também. Eu separei alguma listinha aqui, a gente vai falar de alguns dele. Primeiro, José. José foi excluído pelos irmãos a vida inteira. José foi vendido, foi jogado num poço, vendido pelos irmãos, escravizado, e depois foi para uma prisão. E José orava. José orava e perguntava a Deus, o que está acontecendo? Eu creio que ele perguntava e queria uma resposta. Ele queria que Deus tirasse ele daquele lugar, porque ele sempre foi criado aos pés do Senhor. E Deus disse para ele, não. Tem esse que eu vou falar agora, para mim é o que mais me deixa assim, que eu ainda vou entender quando Jesus voltar. Moisés. Moisés era um guerreiro, Moisés era um homem muito inteligente, mas Moisés foi moldado. Deus transformou ele para ele ser o que ele era. Moisés carregou uma nação inteira nas suas costas, uma nação murmuradora, que inclusive queria matá-lo. Aí ele comete um erro. Ele bate ao invés de falar. E ele pede de Deus, eu quero entrar na terra prometida. Quando Deus diz para ele, não, você não vai entrar. Ele queria entrar. Ele pede perdão, mas Deus diz, não. Tem Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, justo. De repente, Jó perde tudo. Perde a sua família, perde os seus bens, perde a sua saúde. E ele só queria uma resposta, ele não queria mais nada. Ele queria uma resposta de Deus. Só me fala o que aconteceu. E Deus diz para Jó, não. Aí tem o maior apóstolo que já existiu até hoje.
Ele clama 3 vezes, apóstolo Paulo, para que Deus tire, segundo ele, um espinho na sua carne. E que ele diz na Bíblia que o esbofeteava. Um espinho na carne provoca dor, fere, te incomoda. Era o apóstolo Paulo. E Deus disse para ele não. Inclusive esse texto que nós lemos primeiro. A minha graça te basta. E certa vez teve um filho também. Certa vez teve Jesus. Num jardim. Em angústia, em desespero, em aflição, com o peso dos nossos pecados nas suas costas. E ele pede a Deus, por favor, se for possível, passe de mim esse cálice. E o que Deus diz? Não. Irmãos, ou seja, Deus não tirou o problema dessas pessoas. Deus fortaleceu essas pessoas para passarem por isso. É o que Ele faz com a gente. Deus não vai tirar os nossos problemas. E nem pode, nós temos que passar. O deserto que passamos é necessário passar. Os nãos de Deus é necessário passar. Mas Ele nos fortalece, Ele não abre a porta, mas Ele nos dá força para ficar em pé. Irmãos, vou fazer outra pergunta para vocês. Se Deus desse para vocês tudo que vocês pediu, tudo que vocês quisessem, se Deus respondesse só sim, o que seria você agora? Nem era quem, é o que seria uma pessoa que recebe só sim, sim. A nossa certeza e a nossa fé é num Deus que nunca erra. É essa que é a nossa fé. Não depende a nossa fé, o nosso amor, não depende da resposta de Deus. Porque nós acreditamos que Ele é um Deus que não erra. Nós acreditamos que é um Deus que enxerga bem além de nós. A nossa noção do que bom e ruim é muito limitada. Nós acreditamos que Deus sabe o que Ele está fazendo. E a verdade é que Deus está comprometido com o caráter e o seu objetivo de formar Cristo em nós. Cada não de Deus forma um Cristo em nós. Quando chegar a eternidade, todas essas questões, todas essas nossas dúvidas serão resolvidas. Serão tiradas, serão silenciadas, porque aí a gente vai entender que nós fazemos parte de uma obra completa de Deus. Aí a gente vai entender o porquê de tantos nãos. Ali Cristo, nesse dia, será visto em cada não que recebemos ao longo da nossa vida. Os nãos de Deus não é o fim da história. Os não de Deus, às vezes a gente nem entende, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente, pessoa limitada, a gente quer e ponto. É assim, o ser humano é egoísta, quer e ponto. Mas quantas vezes Deus, às vezes, só quer dizer assim, filho, filha, calma, eu estou transformando você, eu estou usando, calma que eu estou te moldando com tudo isso. Eu estou enxergando além, você não. O seu tempo não é o meu, o seu pensamento não é o meu. Às vezes Deus só quer dizer isso para nós. Deus não nega por negar, irmãos. Ele prepara, Ele direciona, Ele molda. Esse é o agir dEle. Ele não é um Deus pirracento que não vou dar e pronto. Não, Ele sabe todas as coisas. Então, se você ouve um não de Deus, eu falo para você, continua confiando. Continua caminhando, continua no seu propósito. Porque Ele conhece tudo. E se Ele tem uma frase que é muito linda, que é, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas e se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Em um certo tempo, nós vamos olhar para trás e vamos entender que esses nãos é o que nos ajudou. Que ao não recebermos sim de Jesus, nós não estaríamos aqui, que é um lugar bem melhor do que estávamos antes. Eu estou dizendo por mim. Ou seja, os não de Deus é resposta, é amor. Eu recebi vários não de Deus. Eu recebi muitos não de Deus e sou muito agradecida, porque hoje eu consigo entender que os nãos eram bons para mim. Hoje eu consigo entender. Mas teve um dia que eu orei muito. Teve um dia que eu chorei muito. Teve um dia que eu clamei e eu pedi e Ele falou não. A minha oração foi mais ou menos assim, ó. Senhor, não leva minha mãe. Senhor, eu não posso ficar sem ela agora. Ela é minha vida.
Ela é parte de mim. Se o Senhor me tirar ela agora, eu não consigo. Eu vou desmoronar. Tudo que foi construído até agora vai acabar, Senhor. Essa era a minha oração. E eu ia chegando perto da cama e falando com ele, as minhas mãos cerradas, as minhas unhas machucavam a palma da minha mão e eu confiando que ele ia me ouvir. Eu falei, Senhor, eu preciso dela, não leve ela agora. E minha oração foi essa. E eu fui chegando e vendo ela ir embora devagarzinho. Ela olhou para mim uma última vez e fechou os olhos. Ali foi o não mais duro que Deus me deu. Eu fiquei muito triste. Eu senti muito, eu chorei muito. Eu não entendia no começo. Fiquei revoltada, não vou mentir. Mas depois eu fui entendendo com o passar do tempo. Deus, que é maravilhoso, Ele abriu os meus olhos. Porque eu acreditava mesmo que a falta da minha mãe ia fazer eu perder tudo que eu tinha conquistado. Conquistado assim, irmãos. Vocês entendem, né? É com Ele. Tudo que eu tinha, o meu relacionamento com Ele. Eu achei que eu ia perder isso. Que ela era a minha força. Aí Ele me mostrou uma coisa tão linda que Ele me mostrou assim, ó. Que Ele tinha me dado 12 anos a mais depois que eu parei de usar drogas com ela. E Ele me mostrou também que eu tive o prazer de ser mãe da minha mãe. Ele me mostrou que se Ele tivesse dito sim, naquela época que eu buscava os sims, eu não teria nada daquilo que eu tive com ela. E Ele me mostrou assim, filha, eu te amo. Ela só vai descansar, você vai encontrar com ela. Isso eu só consegui porque eu deixei Ele falar ao meu coração. Isso eu só consegui porque eu comecei a entender os nãos de Deus. Porque até então a gente revolta, a gente briga, a gente acha ruim. E eu só agradeço Deus pelos nãos que Ele deu na minha vida. Irmãos, eu sei que hoje tem alguém que chorou, jejuou, clamou, pediu a Deus e Ele diz não. A pessoa quer uma resposta e ela não consegue. E isso nos machuca porque a gente é ser humano, a gente precisa de ver, como Tomé. A gente precisa de ver algo, senão é difícil de acreditar. Mas e quando não acontece nada? E quando a gente pede e não acontece nada? A gente não vê? A gente vira as costas e deixa Deus? Hoje Deus não quer explicar nada para nós. Deus só quer curar. Deus só quer transformar. Então, se eu tenho agora alguém que está com o coração em luta, que está com o coração sofrendo, lutando com a dor, falando assim, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu estou tentando, está doendo, mas eu estou aceitando aqui, Senhor. Está doendo, está difícil, mas a gente vai caminhar junto. Se você quer dizer isso para Deus hoje, quer que Ele entenda que você confia nele, mesmo perante a dor. Se você quer que Ele entenda que você confia nele, mesmo perante o luto. Se você quer que Ele entenda que você confia nele, mesmo vendo tudo desabar. Quando você acha que não tem mais recurso, todos os lados que você olha está fechada as portas. Se você quer que Ele entenda isso, que você acredita, que você tem fé, não num Deus que faz, mas num Deus que é Deus. Se Ele quer que você entenda isso, fica de pé. Fica de pé, a Aline vai cantar um louvor agora. Eu gostaria que vocês ficassem de pé durante o louvor. Se você sentir a necessidade de Deus, de Deus estar no teu coração, de você estar mais com Ele, entender os nãos dEle, depois eu oro com vocês. É adorar.
é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde, o que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas, é quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar
você quer adorar a Deus quando lhe falta tudo, se você quer adorar a Deus no dia do luto, se você quer adorar a Deus quando todas as coisas dizem não, você está pronto para ir com Ele. Você vai ser um dos que vai estar junto com Ele. Mas se você fica só esperando respostas e milagres, feche os olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus que habita no céu, Pai Altíssimo, de toda honra, glória, poder, somos gratos imensamente, Senhor Jesus, por tudo, por todas as dificuldades, por todos os nãos, por todas as dores que temos passado, porque isso nos fortalece, isso nos mostra, Senhor, que o Senhor está nos sustentando. Porque se não tiver com o Senhor, a gente não aguenta metade do que a gente passa. Mas quando a gente está junto de Deus, nós podemos ver as mãos dele sobre nós. Pai, por favor, que essa mensagem esteja no nosso coração, que nós podemos entender que o não de Deus é uma resposta, e é amor, e é cuidado, e é transformação. Ele está formando um caráter, moldando, para quando o seu querido filho vier, nós estarmos preparados para subir com ele para a eternidade. Pai, nos acompanhe até a nossa casa, nos leve em segurança, esse resto de semana, que o Senhor possa continuar sendo nosso guia, que o Senhor possa continuar sendo a nossa fortaleza. Eu te agradeço imensamente, Senhor, por tudo até hoje. Em nome de Jesus, amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou.